as perguntas vão vir pelo Q&A, mas eu vou estar aqui para qualquer necessidade que a gente tenha. Ok? Ok. Valeu, obrigado. Bom, eu que agradeço o seu convite, Guilherme. Agradeço ao Congresso pela oportunidade, né, de coordenar uma mesa, essa mesa de metrologia de raio-x, onde a gente vai ter o Eric, que fez um trabalho bem interessante nessa área, o Leonardo Pacífico, também. Eu deixo mais para que eles se apresentem o trabalho e, ao final, a gente vai ter algumas perguntas. O Felipe, que vai justamente pegar uma aplicação da parte da metrologia e levar para a área clínica, né? Então, são 3 trabalhos que, na verdade, eles vão ter uma ligação importante na área da metrologia de raio-x, né? E o que acontece? Isso é importante para toda a comunidade, né? Para nós aqui no país em si, para quem é prestador de serviço que fica na ponta, trabalhando em controle da qualidade, né? Para a gente garantir que esses instrumentos realmente estão calibrados, estão rastreados e as medidas desse grupo de pessoas em si tem uma confiabilidade grande, né? E também para que os laboratórios na rede em si tenham mais interação, que tenham mais participação na discussão desses resultados, nas intercomparações, né? Já que somos laboratórios que muitos já são acreditados, então de tempos em tempos passamos por verificações do Inmetro. Então é um trabalho extremamente importante e também a gente vê as nossas lacunas de país, né? E tentamos nos próprios laboratórios, nessas interações, resolver essas lacunas, na verdade, né? Bom, eu não posso me alongar muito, a gente tem um tempo para isso. Primeiramente, eu vou agradecer os palestrantes por aceitar o convite, né? Ao Eric, ao Léo, ao Felipe, né? Bom, acho que vamos dando início. As perguntas a gente faz ao final eu vou passando para cada palestrante as perguntas que forem direcionadas, a gente faz um comentário para isso. E assim a gente dá início à sessão, né, de metrologia de raio-x. Então, o primeiro que começa é o Eric. O Eric já está famoso no Congresso em si. Bom, Eu estou Eric, mais onipresente do que Guilherme, quase. Tá certo. Eu te agradeço. Bom, vamos começar com a sua apresentação e assim a gente vai dando sequência, né? Ok. Tudo ok? Positivo. Excelente. Então, aqui é mais... eu vou apresentar o trabalho, mas de forma mais direcionada para o contexto que a gente está querendo falar sobre calibração em raio-x. Eu vou falar um contexto geral e uma avaliação laboratorial de medidores utilizados em levantamento radiométrico e mamografia. Essa segunda etapa é o trabalho que eu fiz e o contexto geral eu vou tentar fazer algumas abordagens para ver se fica uma coisa mais clara, mais didática para a gente fazer uma discussão após isso, né? Bom, todo mundo já me conhece, eu acho. Eu sou Eric. Já estou aqui no Congresso desde o início. A gente está trabalhando para que isso funcione, né? Que isso vá para frente. Inicialmente, eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte vídeo. O canal Metrologia no Twitter tem uma postagem que fala que treina nova não significa nada. Você coloca elas para serem comparadas de forma meio que esdrúxula, mas você vê o quanto de diferença tem quando você tem um sistema que não tem o mínimo de confiabilidade metrológica. O que acontece? O que é metrologia? Metrologia é o ato de você realizar uma medição
com suas aplicações. Quando você faz algum tipo de medição, você precisa garantir um mínimo de rastreabilidade metrológica. Para você conseguir essa rastreabilidade metrológica, você precisa realizar uma calibração, que diante de metodologias bem estabelecidas, você vai comparar com padrões e avaliar os valores de incerteza de medição associados a esse processo. Tá, tudo bem, agora eu já sei que preciso calibrar. Agora, o que é que eu preciso calibrar? Vamos fazer uma suposição. A gente tem a nova RDC 330. Aí você vai fazer testes de controle de qualidade em serviços com base nessa RDC. Aí você tem dizendo que os laboratórios devem ser acreditados, credenciados por órgãos nacionais de metrologia. Tudo bem. Aí você vai ter que procurar um laboratório acreditado, um laboratório que faça esse tipo de teste. Mas qual é a calibração que eu vou querer? Aqui na própria IN 54 de mamografia, a gente tem reprodutibilidade do tubo, que aí a gente tem que avaliar o KV. Outra, a gente tem que avaliar a dose, para controle automático. Depois, a gente pode avaliar a camada semi-redutora, tempo de exposição. Então, eu tenho várias grandezas que eu preciso avaliar para poder encaminhar a calibração do meu instrumento para que eu execute essas calibrações no local adequado, no hospital, no serviço de diagnóstico. Bom, aí a gente vai no site da Rede Brasileira de Calibração, procura um laboratório, não é fazendo nenhum tipo de jabá não, mas por alguma casa a gente achou lá ProSaúde. Que legal. A gente vai no site lá ProSaúde, onde tem os escopos, e vai procurar qual é a calibração que a gente vai ter que fazer. Vou calibrar no ProSaúde, o ProSaúde calibra equipamento de radiodiagnóstico, conforme eu procurei na Rede Brasileira de Calibração. Só que quando você vai no escopo do laboratório, você tem inúmeras calibrações possíveis de se fazer, onde você tem que associar o que você quer fazer com o seu equipamento. Vai medir kerma, vai medir dose, vai medir kerma, vai medir KV, vai medir tempo. O que é que vai medir? Uma vez que a gente determina a grandeza, a gente tem que determinar a aplicação. Como é que a gente sabe em quais aplicações a gente precisa colocar? É na qualidade de RQR? É na qualidade de RQT? Eu posso fazer tempo em RQT? Eu posso fazer tempo em WMO? Tem sentido eu fazer camada semi-redutora em RQT? Então, às vezes, isso fica um pouco solto e quem solicita as calibrações aos laboratórios, às vezes não tem esse tipo de conhecimento. Às vezes é um pessoal do administrativo, às vezes são prestadores de serviço que não chegou a se aprofundar nesse tipo de conhecimento, mas a gente, como laboratório, sabe de encontrar essas coisas. Por exemplo, na TRS, a gente encontra as aplicações. Se eu quero fazer uma calibração de kerma, para medir kerma no equipamento, a gente sabe que a gente tem que utilizar o feixe RQR só quando a gente for utilizar em propósito de radiologia convencional, fluoroscopia ou dental. Então beleza. Agora a gente já sabe que a gente precisa calibrar aonde no laboratório, precisa saber calibrar qual grandeza que a gente precisa e qual aplicação que a gente precisa. Aqui a gente tem, para a gente calibrar CT, a gente tem que colocar nas qualidades de RQT. A gente, para calibrar mamografia, quando a gente tem nas qualidades de RQRMM ou nas configurações de anodo filtro específicas. Aqui, quando a gente vai calibrar para radioproteção, fazer levantamento radiométrico, onde é que a gente encontra essa informação? Por exemplo, na SRS 16, ele diz que a melhor forma de encontrar uma análise de dependência energética razoável nos equipamentos para equivalente dose ambiente é no feixe estreito. Mas nem todos os usuários têm acesso a esse tipo de informação. Então, o que a gente pode fazer para poder contribuir para esses usuários, para contribuir para que essa rede que precisa de rastreabilidade tenha a melhor confiabilidade metrológica possível? Eu acho o seguinte, que a gente, como laboratório, pode tentar agregar esse tipo de informação quando for solicitado. Por exemplo, a gente tem multimedidores que medem camada semi-redutora diretamente, que hoje em dia, com multimedidores, ninguém fica colocando lâminas de chumbo para você fazer uma curva de atenuação, ou de alumínio, fazer uma curva de atenuação e você pegar esses dados depois e traçar e calcular. Tem multimedidores que já te dão essa grandeza diretamente.
Mas se você não tem rastreabilidade, você pode utilizar ela de forma confiável? A gente acredita que é um desafio para ser vencido isso. E um outro exemplo que eu quero dar é o levantamento radiométrico de mamografia, que é onde eu vou entrar no contexto do trabalho que eu fiz. O que é feito hoje, o que a gente tem de informação hoje, como é que é feito no Brasil? A gente tem medidores que têm especificações técnicas diferentes do que se exige nas exposições em campo. A gente tem teste realizado no modo taxa de dose, com tempo de exposição menores do que 1 segundo, e a maioria das calibrações, até para avaliar minimamente a dependência energética razoável, feito para dose acumulada. Não, desculpa. Os testes são realizados no modo taxa de dose, com tempo de exposição menor do que 1 segundo. E as recomendações dos fabricantes é que esses testes sejam feitos em dose acumulada. Essa parte da energia de calibração também, elas são calibradas em ISO-N 60 a 100 e são utilizadas quando deveriam ser calibradas em 20 a 30, por exemplo, em equipamento de mamografia. Então, aqui você tem que a maioria dos equipamentos utilizados hoje são essas câmaras de ionização da Radical e essa câmara da Fluke, que eles não têm, pelas especificações técnicas, o uso pretendido para essas aplicações. Os novos equipamentos, a partir de 2017, estão surgindo semicondutores para poder cobrir essa lacuna de equipamentos que para serem utilizados em levantamento radiométrico. Então, só que eles são pouco utilizados no Brasil, até porque o custo e porque são recentes, né? E a gente não tem como descartar os equipamentos que a gente tem aqui. Então, a gente vai precisar avaliar como a gente pode proceder em relação a isso. Outra coisa que a gente avalia é que os fatores de conversão de Kerman para equivalente de dose são utilizados os fixos, de acordo com a recomendação do guia da Anvisa, que é 1,14. Só que quando você tem a normativa, você tem que varia entre baixas energias e mais altas, 6 vezes entre N20 e N80, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente precisa considerar como uma forma de... O que é que a gente, como laboratório, pode fazer, por exemplo? Para avaliar esses equipamentos, como é que esses equipamentos se comportam nesses feixes laboratoriais, a gente fez uma calibração do sistema de referência, implantou as qualidades, o arranjo de calibração, listou os corpos de prova que a gente teve capacidade de fazer e calibrou para avaliar como é que eles se comportam. O sistema que a gente trouxe rastreabilidade foi a câmara de 1 litro da PTW, a gente trouxe a rastreabilidade do PTB nessas qualidades. A gente listou os corpos de prova, em primeiro lugar, o que a gente conseguia ter disponibilidade no laboratório e os que eram mais utilizados pelos os laudos avaliados, né, de levantamento radiométrico, que são principalmente os da Radical, os da Fluke e alguns, o Amphros XI, que é um Amphros que tem um sensor de levantamento radiométrico, e um Fluke com a câmara de 150 e um Atomtex também que a gente tinha lá no laboratório, colocou para avaliar os resultados. A gente estabeleceu os arranjos do sistema, onde é recomendado pela norma, colocou que o fator de calibração seria calculado de acordo com a recomendação da norma também, uma razão entre o valor de referência dividido pelo valor medido no corpo de prova, em termos de equivalente de dose ambiente, e fez as exposições em feixe contínuo. Essa exposição em feixe contínuo é ideal para você avaliar a dependência energética desses equipamentos, uma vez que você não tem efeitos de dependência temporal e sensibilidade a outras coisas relacionadas à medição desses equipamentos. Então, você coloca o feixe contínuo, espera estabilizar o sistema e depois levanta as medidas. A gente estabeleceu as qualidades de radiação ISO-N 20, 25 e 30. Avaliou também com a 6085, que já tinha sido implantada no laboratório, e obtivemos o seguinte quadro. Eu preciso sinalizar algumas coisas aqui.
Essa aqui é a razão que a gente teve para poder deixar de uma forma mais didática e próximo de o quanto o equipamento responde de acordo com a referência que a gente tem. Se é próximo, 1 é igual à referência. Se é acima de 1, responde com valores maiores, subestima algumas leituras, e quando é menor que 1, eles superestimam algumas leituras. A gente colocou uma escala de cores aqui, onde entre 10% e 20% é vermelho, acima de 20% é vermelho, amarelo para entre 10% e 20% e até 10% de variação verde. Mas para ficar de uma forma didática. A gente pode destacar aqui as seguintes coisas. O Atomtex respondeu de uma forma meio que aleatória, respondeu subestimando dose no início, depois começou a superestimar, depois voltou. A gente não encontrou nenhum padrão de análise em relação a isso. Essa probe do Amphos XI, um semicondutor também, ele respondeu um pouco pior nas qualidades da N20, foi melhorando à medida que a energia vai aumentando e regularizando nas qualidades de 60, 80 e 100 e respondendo muito bem, e 30, 60, 80 e 100. Isso é completamente de acordo com o que o manual do fabricante recomenda. Ele fala que a partir de 30 kV, você tem uma leitura adequada dentro dos limites de 5%. Antes disso, não se tem informação sobre. Outro destaque que a gente tem é a câmara da Fluke. Da Fluke. É uma câmara de 150, que teve a resposta muito boa em todas as qualidades, apesar de o manual declarar também que só a partir de 35 kV, que é uma medida interessante. A gente teve também aqui as câmaras de 180 e as câmaras de 1800. As 180 em verde e as 1800 em vermelho. As câmaras de 180 praticamente responderam dentro dos limites de mais ou menos 10% em todas as qualidades. As de 1800, que são as mais utilizadas para levantamento radiométrico, por sua vez, começaram a subestimar na faixa de 40% a 50%, 60% da dose no valor, nas qualidades de mais baixa energia, e a gente percebe uma tendência a regularizar essa leitura quando a gente vai aumentando a energia, que também está completamente de acordo com os manuais. Por exemplo, na câmara de 1800, ele fala que a dependência energética é maior para as qualidades mais baixas. A gente pode ver aqui destacado em verde e como sinalizado, que é mais ou menos 5%. De 33 keV a 1,33 MeV. Então, a gente vê que isso já é uma resposta esperada pelo fabricante. Na câmara 180 também tem uma dependência, só que, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, é menor do que para a câmara de 1800. Outra coisa que a gente pode relacionar com esses valores dessas câmaras de 1800 e 180 é a espessura das paredes das câmaras. Como a de 1800 é uma espessura um pouco maior, de acordo com a ICRU Report 20, tem uma espessura ótima para se atingir o equilíbrio eletrônico e a corrente de ionização para fazer as leituras na câmara de ionização de forma adequada. Então, o fato da espessura da câmara de 1800 ser um pouco maior do que a de 180 pode ser um indicador de a resposta ser um pouco pior nas qualidades mais baixas e um pouco melhor nas qualidades à medida que vai aumentando a energia do feixe. Outra coisa também que a gente precisa destacar é que a sensibilidade da câmara de 180, apesar de ela ter uma resposta de energia melhor, ela é uma ordem de grandeza menor do que a de 1800. Ou seja, em algumas aplicações, como uma aplicação de levantamento radiométrico, a gente pode precisar utilizar uma câmara que tenha um volume maior para poder ter um sinal maior e fazer uma leitura mais adequada, que no caso seria essa de 1800. Só que a gente viu que a dependência energética não é tão interessante. A gente vê vários levantamentos radiométricos com tanto essas câmaras como outra aparecendo, sinalizando background. Só que esse background a gente não sabe especificamente, caso a gente não tenha rastreabilidade, se é um valor que porque a câmara não tem capacidade de medir ou que os fósforos estão sendo absorvidos na parede, ou se é um valor realmente que a blindagem funciona. Isso é uma coisa interessante. Inclusive, tem uma legislação de São Paulo que restringe a utilização de câmaras de 1800. E a gente está vendo que ela
não tem uma resposta tão adequada para essas baixas energias. Além disso, a gente recebeu uma resposta do fabricante que esses equipamentos não são adequados para levantamento radiométrico. O cara respondeu no e-mail para a gente dizendo que eles não são adequados. Além do mais, ele falou que era preferível que esses testes sejam realizados em dose acumulada, ao invés de taxa de dose, principalmente porque você tem tempos muito curtos e tem uma dependência temporal que não é contabilizada quando você mede taxa de dose. Quando você tem medições em dose acumulada, você tem uma melhor resposta para esse tipo de teste. E, por fim, tem a resposta do comportamento das flux, que essa Flu 451P subestimou 17 vezes a dose quando você tem ela nas energias mais baixas. E aí depois 6 vezes, 3,5, depois tende a uma normalização à medida que as energias vão aumentando. E outra coisa que eu queria destacar é isso. Existe essa subestimação de dose, mas ela já é prevista pelo manual. Ou seja, se o manual do equipamento prevê isso, que não é tão interessante você utilizar ou não é nem utilizar. Você precisa tomar alguns cuidados para poder utilizar esses equipamentos nessas faixas de energia. Um equipamento que responde dessa forma não é que ele é ruim, é que simplesmente o uso dele de forma regular, como nas energias onde o manual recomenda, não é tão recomendado assim. Então, a gente precisa ver o que a gente pode fazer. A 451B, que é essa daqui, que subestimou 4 vezes, depois 2 vezes, depois 1,5 vezes, nas mais baixas energias, ela tem uma resposta melhor. Inclusive, o manual de instruções indica isso. Enfim, a gente precisa tomar cuidado na hora de fazer essas medições. Não é para descartar e nem para não descartar. É só para a gente ponderar a melhor forma possível para ter uma melhor confiabilidade meteorológica possível. A gente foi perguntado, né, questionado sobre o Freeze Mode, que é um modo de medição dessa câmera 451, que ele vai preenchendo as escalas à medida que você vai fazendo leituras, porque ele tem uma dependência temporal de 8 segundos, então você vai fazendo as leituras, ele vai preenchendo as escalas, e no final de tudo, quando você vê que as escalas não são mais preenchidas, você coloca o equipamento lá, realiza a medida, e ele faz uma leitura já na escala adequada para aquela medição. Os testes que a gente fez deu que essa dependência, com esse freeze mode, a dependência temporal tem uma leve melhora. Só que a dependência energética não tem melhora, porque a gente fez esses testes com o estado da arte de análise de dependência energética. Por exemplo, um feixe contínuo, esperando a câmera estabilizar, enchendo todas as escalas, fazendo da forma que é impossível ser realizado em campo, e a dependência energética foi dessa forma que foi apresentado. Então, a gente precisa tomar cuidado com com as medições que a gente faz. As incertezas avaliadas foram 10, 8 e 8 para as qualidades mais baixas. A gente tem que a maior contribuição exatamente pelo fato de ser calibrada em termos de equivalente de dose ambiente. Essa calibração já tem esse valor alto, né, por si só. E as outras qualidades, 60, 80 e 100, 4,4%, que é um valor bem mais baixo, muito melhor de avaliar, uma precisão, uma incerteza bastante razoável para essas aplicações. Então, o que eu queria deixar de conclusão em relação a isso é que os resultados sugerem, desse trabalho, que a calibração nas qualidades específicas para as aplicações de mamografia é extremamente importante. Porque, às vezes, a gente está fazendo leituras com equipamentos que a gente não sabe que se o resultado que ele está dando é o valor real do que está sendo exposto, ou se é alguma dificuldade de leitura em relação à própria estrutura dos equipamentos. Então, a gente recomenda fortemente que esses equipamentos sejam calibrados também nas energias adequadas para as determinadas aplicações. Porque a gente viu aqui que tem alguns equipamentos que pode subestimar até 17 vezes a leitura. Então, talvez um background não seja um background, né? Ou uma leitura muito baixa, talvez não seja porque não tem exposição fora. Talvez seja porque pode estar acontecendo algum problema do próprio equipamento.
E recomendo também uma maior preocupação dos laboratórios em tentar ajudar os usuários, não só na parte técnica de recomendação, de conversa, de fazer com que eles entendam melhor esse processo, mas em termos de a gente trazer grandezas diferentes, avaliar o contexto desses multimedidores, que fazem leitura de 12 parâmetros ao mesmo tempo, a gente só calibra 2 ou 3. Acho que a gente precisa se preocupar bastante com esse tipo de análise. Essa é a minha recomendação e a minha contribuição que eu deixo aqui para vocês. E muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho. E eu queria agradecer aqui ao LabProSaúde, RD, ao CAPES e ao governo pelo suporte que está sendo dado, e também ao LCR e o LabMet pelas colaborações que são feitas nesses trabalhos. Aqui, essas são as referências que foram utilizadas, e era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado, Érica. Bom, vamos dando continuidade, né? E então, a gente agora, eu chamo o Leonardo Pacífico para apresentar o seu trabalho, né, na parte de caracterização, justamente nessas qualidades N de radioproteção. Pacífico, bom dia, obrigado aí. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Só para confirmar, está aparecendo na tela? O som está legal? Sim, está aparecendo. Ok. Vou maximizar aqui. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradecer pelo convite em apresentar esse trabalho que foi feito no LabMetro, né? Que é do Departamento de Ciência Radiológica, antigo LCR, e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho vai ser uma compilação, na verdade, da minha dissertação de mestrado, que foi apresentada, e dada a necessidade, né, complementando tudo que o Eric apresentou, né, nós, o laboratório, o LabMetro, né, o Departamento de Ciência Radiológica, viu como uma necessidade, inclusive, né, social, com o trabalho da universidade perante a sociedade, de fazer essas caracterizações de umas determinadas qualidades, são as qualidades ISO-N, especificamente, melhor, que são as qualidades espectros estreitos, né, que são aquelas recomendadas, conforme o Eric disse, para você fazer mensurações em termos de energia, né, calibrações de detectores em termos de energia. E radioproteção, obviamente, né, porque nós temos qualidades para radiodiagnósticos, RQR, enfim, RQT e tudo, mas para radioproteção, e eu vou exemplificar aqui a importância dessa caracterização através do levantamento radiométrico, né, onde nós usamos alguns detectores, enfim, que vai entrar em questão de fluência, né, algumas propriedades. E para exemplificar a importância da caracterização dessas qualidades de radioproteção, e nós caracterizamos da N10 até a N150, eu vou exemplificar para vocês através de um levantamento radiométrico, da necessidade de fazer levantamento radiométrico. E para isso, vamos olhar um pouco para o Brasil em termos de equipamentos. Ontem mesmo, ainda pesquisei nesse site, que é o DataSUS, eu deixei até um link aqui encurtado, porque é um link gigante, quem quiser ter acesso, por exemplo, aos números de equipamentos, os diversos equipamentos, radiação ionizante, não ionizante, enfim, tudo. Você pode entrar no site do SUS, do DataSUS, e nessa aba, nessa caixinha, o equipamentos, você consegue escolher a região, a cidade, enfim. E, bom, então o meu acesso foi ontem, dia 24. E até ontem, então, equipamentos em uso, que lá você tem duas opções, em uso e geral. Então, em uso, nós temos até ontem, né, no Brasil, isso é a nível nacional, 3.891 mamógrafos, já contemplando os digitais também. Nós temos, por exemplo, os raios-x odontológicos dentários, né, que lá no DataSUS está como raios-x dentários. 44.377 raios-x dentários no Brasil. Os raios-x fixos, de 100 MA, 500 MA, 12.353. Tomógrafos, 5.221 tomógrafos. Bom, a hemodinâmica, né, que é a preocupação no radiodiagnóstico, 934 hemodinâmicas no Brasil. Bom, isso em números, né, nós temos aqui um gráfico representando isso tudo que foi dito, esse quantitativo. Obviamente, nós vemos que raio-x dentário
é maior aqui, maior quantidade. E aí uma pergunta que pode surgir imagina, quantos levantamentos radiométricos são realizados, né, dado o quantitativo de equipamentos. Fazendo a continha, né, dividindo o número de equipamentos por 365 dias, nós teríamos uma média de, por dia, 122 levantamentos radiométricos só em relação ao aparelho odontológico. E no raio-x fixo, né, que é aquele de 100 500 mA, em média 34 levantamentos radiométricos por dia. Então, só aqui já vê a necessidade de termos um detector que nos dê uma resposta confiável, né? Ou seja, nós temos que ter confiança, o usuário tem que ter confiabilidade no que ele está lendo ali. E para isso ele tem que estar calibrado. Bom, e aí surge essa pergunta. Mas os detectores estão calibrados, ou seja, na faixa energética adequada? Né? Porque nós temos uma faixa energética de radiodiagnóstico. E aí eu peguei uma energia espectral média, que eu já vou falar como eu estimei essas energias. Essa energia espectral média, no caso do espectro de saída do tubo, mas que vai servir para o nosso propósito aqui de exemplificar. Então, em média, considerando o tubo de raio-x odontológico, a energia média espectral, ou seja, a energia média daquele feixe raio-x, são de 40 keV. Os raios-x fixos, deixa eu só colocar o próximo aqui que eu vou mostrar o KV. Então, por exemplo, o raio-x odontológico, 70 kV com uma filtração, com 1,5 milímetros de alumínio de filtração total, a energia média são 40 kV, é de 40 kV. Quando eu pego o raio-x fixo, considerando aí uma média de 100 kV, que mais ou menos é o que se usa na clínica em termos de máximo, e a filtração padrão do tubo de raio-x, total, no caso, a filtração total do tubo de 2,5, nós temos uma energia média espectral de 52 keV. Já o tomógrafo, usualmente 120 kV, considerei também 2,5 de alumínio, 57 keV. O mamógrafo, o mais usado, talvez, aqui foi 28 kV, desculpa, eu errei aqui, 28 kV, com 0,03 milímetros de molibdênio, você teria uma média de 17 keV. E a hemodinâmica, considerando 90 kV, 49 keV. Então, essa faixa de energia, digamos assim, que poderia ser usado, que é utilizado no radiodiagnóstico. Pequenas variações, não foge muito disso. Bom, só para falar como, e aproveitando e mostrando para quem não conhece, principalmente estudantes, essas energias espectrais médias eu obtive por simulação, né? É um site que é da Health Siemens. Você consegue fazer simulações de espectros, tanto em mamografia como em radiografia, e aqui você consegue ter os parâmetros, né? Você pode escolher filtração, compostos, enfim, espessura de filtro, espessura de compostos, e ele te dá esse tudo online, né? Ou seja, tudo no browser, e já te dá os espectros em questão, já te dá energia média, camadas de emitor, enfim, e alguns parâmetros. Então, simplesmente, a título de exemplificar, eu peguei essas energias médias desse site, que e digamos assim, é mais que validado. Primeiro porque por Monte Carlo, né, e ele é do Boone, uma referência na área, e no próprio laboratório nós fizemos alguns trabalhos com espectrometria e usamos inclusive esse site como validação dos nossos espectros. E outros trabalhos também têm citado esse site aqui. Bom, apenas para apresentar para vocês, ou aqueles que não conhecem ou têm interesse, para simular espectros é uma ferramenta muito poderosa e assim, a um clique do nosso alcance. Então, de certa forma, quando a gente, em termos de energia e equipamento, nós vamos ter essa faixa no radiodiagnóstico, né, de 17 keV a 57 keV. Podemos dizer assim, obviamente, com uma variação ou outra. Porém, então não faria sentido você calibrar, por exemplo, um detector que vai ser usado para um levantamento radiométrico, né? Ou seja, nós vimos que tem, só em odontologia seria uma média, né, de 122 por dia. Então, se você calibrar um detector que vai fazer um levantamento, por exemplo, aqui é apenas uma exemplificação, no Césio a energia 662 keV, mas você está medindo algo em torno de 17 a 57 keV. Então, é uma coisa a se questionar, né? Porque se você calibra em Césio e está usando para 57 keV, primeiro que você tem que obrigatoriamente ver a dependência, o manual do equipamento, né, a faixa, enfim, a dependência energética, por aí vai. Mas não seria muito viável, né? Eu dou um dislike nesse sentido, porque você não seria uma boa prática essa questão. Embora eu particularmente já vi alguns detector calibrado em Césio sendo usado às vezes nessa área e
uma dependência de, acho que era 30%, ou seja, para a faixa de 33 Kelvin, na ocasião, a dependência era 30%. Então, para Celsius, ele é 1, que é a energia de referência, mas quando você vai baixando a energia, 30 Kelvin, por aí você já tem 30% ou mais, enfim, para correção na leitura. Então, o usuário final, que geralmente ele nem olha o certificado de calibração, muito menos ele vai olhar curvas de dependência energética, seria apenas um fator de correção. Então, o laboratório ainda tem esse papel de zelar por isso, né? De fazer com que o usuário, pelo menos, cometa o menor erro possível. Por isso que algumas das vezes, quando chegam no laboratório, porque conforme o Eric disse, quem solicita calibração nem sempre é o envolvido na área, às vezes chegam equipamentos para calibrar energias totalmente diferentes, e aí nós temos que, ou para ser usado totalmente além, fora daquele escopo do laboratório, enfim. Então nós temos que comunicar ao usuário, olha, não serve, esse detector não pode ser usado para isso, e por aí vai. Então isso aqui é para exemplificar a importância da faixa energética que se usa hoje no radiodiagnóstico, né? E pode surgir a pergunta, mas onde então vou calibrar esses detectores, né, meus detectores, nessas qualidades de radiação, né, já que são energias relativamente baixas em relação ao Césio, por exemplo. Então, a resposta é em laboratórios que ofereçam qualidades de radiação N, que é a ISO-N, né, especificamente a energia de espectros, as qualidades, a série de espectros estreitos, que é justamente essa faixa utilizada para você calibrar detectores em função da sua energia. Então, você consegue avaliar ali a energia do detector. Esse é o propósito. Bom, a época da realização de todas as medições foi feita ainda com a ISO 2015, né? Só que agora, acho que foi em maio, se não me engano, teve a versão 2020. Porém, estruturalmente, não teve mudanças absurdas. De fato, que todos os resultados, inclusive a metodologia que nós fizemos com a referente 2015, são válidos, tá? Então, foram poucas modificações. Então, essa aqui, 7 de maio de 2020, seria a nova ISO. E aí eu vou mostrar para vocês que essa tabela da 2015, quais foram as qualidades, né, e por que eu dei esse exemplo do levantamento radiométrico, né? Lembrando que essas qualidades são específicas para a radioproteção. Então, o levantamento radiométrico, acho que exemplifica bem isso. Então, por exemplo, essa série, ela nos dá energia de 8 keV até 118. Na verdade, ela nos dá até um pouco mais, se não me engano, acho que até 300 ou 400. Porém, o nosso tubo no laboratório vai até 160 kV. Então, a tensão é até 160, motivo pelo qual nós calibramos, nós caracterizamos até a N150, né? Onde é N mais o kV. Então, nós falamos N10, N15, N20. Então, basicamente, você coloca o N e a qualidade em questão, né? Que é dado pelo kV. Então, N10, N15, enfim, por aí vai. Bom, só para título de comparação, percebo que essa é a tabela da caracterização, né? Eu coloquei ela em parte. Então, nós temos que a energia espectral. Então, se o laboratório quer calibrar, ele tem que atingir essa energia espectral, uma resolução espectral, né, em função da tensão, e essas seriam as filtrações adicionais, que vai caracterizar cada qualidade, tá? Porém, nós vemos aqui essa tabela agora da ISO versão 2020, não teve basicamente mudanças em termos das energias espectrais, resoluções. Apenas essas informações foram colocadas na tabela, mas na norma antiga ela estava diluída no texto. O nosso tubo hoje, por exemplo, ele é de 0,8 milímetros de berílio, mas com certeza que o fabricante usar estaria dentro de 1 milímetro. Também 4 milímetros de alumínio, que é a filtração inerente, ou seja, você tem que adicionar essa filtração de forma a ter fótons de baixa energia, ou seja, para deixar o espectro basicamente mais pureza, né, mais puro. Então, só para exemplificar que, embora tenha mudado a versão da norma, ainda o conteúdo em si, ele, digamos assim, mas de forma estrutural, a norma ainda ela não teve uma mudança significativa, o que não invalida nenhum tipo de medição que foi feito na nossa caracterização. Bom, e para mostrar então toda aquela questão de equipamentos e tudo, é para mostrar que essa norma exatamente nos dá essa faixa de energia de radiodiagnóstico. Obviamente, aquele espectro que eu coloquei para vocês lá, essas energias, né, médias referentes aos espectros, são espectros de saída, né, espectro de emissão.
nós, no levantamento radiométrico, nós não medimos aquele espectro, nós medimos radiação espalhada, nós medimos um espectro totalmente diferente. Porém, a energia não pode ser maior do que a energia do espectro de emissão. Obviamente, a energia média, provavelmente, né, ela tem que ser menor. Tá? Então, o fato é que essas energias estão dentro da prática de você fazer um levantamento radiométrico, por exemplo, né, no nível de radiodiagnóstico, ou seja, desde equipamentos de odontológico até o hemodinâmico, enfim, em termos de levantamento radiométrico, as energias têm que estar aqui dentro. Então, é o motivo pelo qual existe essa norma, né, ou seja, essa padronização, para que possamos calibrar detectores, né, para a radioproteção. Apenas para exemplificar. E ela nos permite ainda, por exemplo, porque a norma, na verdade, ela é dividida em 4 partes. Essa primeira parte é apenas de caracterização, ou seja, você faz toda uma base, você faz a base do seu feixe, enfim, e você pode, inclusive, na parte, acho que na parte 3, enfim, você pode fazer calibrações para dosimetria pessoal, HP10, por aí vai, HP3. Ela nos dá uma série de coeficientes de conversão de Kerman para dose equivalente e outros tipos de dose. E então, mas de qualquer forma, a base, digamos assim, né, o pilar é essa primeira parte da norma, que é 4037.1. Então, isso é uma importância por isso. E o nosso trabalho foi justamente esse, caracterizar essa primeira parte da norma. Então, está aqui, só a título de exemplo, a importância de você calibrar na faixa de energia correta. E a ISO 4037 é a mais indicada justamente pela faixa de energia que ela nos apresenta. Só uma observação, né, nessa tabela aqui, essa tensão não é a tensão do tubo clínico, e sim a tensão de laboratório, que nós usamos para caracterizar aquela qualidade, e aí sim, essa qualidade vai ter um feixe com energia tal. Então, o usuário ele tem que saber, se eu vou trabalhar com mamografia, só trabalho com mamografia, então eu quero, né, vou fazer um levantamento radiométrico com mamografia, então a minha faixa de energia provavelmente não vai ser, não é, né, 65 keV. Então ele tem que saber, eu quero calibrar nessa faixa, 16, talvez 12 keV, né, de 12 a 20, enfim. Vai ter um nível de segurança. Então essa é a ideia. O cara que vai fazer um levantamento radiométrico, por exemplo, para tomógrafo, obviamente, a energia espectral média já pode estar aqui, entre 65, enfim, se ele quiser mais uma margem, 83. Então é isso que é o papel do usuário também, de saber o que ele quer. Bom, eu vou mostrar de forma sucinta, né, como foi aqui o processo. Então, esse é o nosso setup, nosso tubo de raio-x da Comet 160 kV. Nós temos aqui o disparador, que nós chamamos de shutter também, ou seja, ele permite ou não permite a passagem do raio-x. Ele é um colimador, como se fosse uma placa de chumbo, né, que você aperta um botão, que é esse aqui, e ele impede ou libera a passagem do raio-x. Então, nós temos aqui a primeira colimação, a segunda colimação, de forma que nós temos aqui um feixe cone a 1 metro, um feixe cone, a câmara de ionização, de 10 centímetros de diâmetro. Essa câmara de ionização, uma câmara PTW 23361, esse é o modelo, com volume de 30 centímetros cúbicos, e nós temos rastreabilidade para essa câmara. Ela foi calibrada no LMRI para N60, N80, N100 e N150. Tá? Ou seja, nós não temos a rastreabilidade para todas as séries, né? Enfim, e nós usamos filtração de cobre, estanho e alumínio, nós usamos um detector multipropósito, Vaisala, para medir temperatura, pressão e umidade do nosso ambiente, um eletrômetro Keithley, né? E a nossa corrente aqui, a nossa carga, né, melhor dizendo, era da ordem de 0,20 nanocúlon, tá? Então foi com cargas bem baixas. Bom, inicialmente, para caracterizar o feixe, nós precisamos fazer espectrometria. Afinal de contas, nós optamos por caracterizar via espectrometria. Então, nós temos que conseguir aquelas energias médias, aquelas resoluções espectrais, basicamente. Nós usamos, então, o espectrômetro, que eu acabei não falando aqui, o espectrômetro da Amptec, que é um peixe-5 com um detector de telureto de cádmio. Tá? Então, primeiramente, nós fizemos o critério inverso. Primeiramente, o espectro. Então, medimos o espectro, conseguimos achar as energias médias, as resoluções espectrais, enfim. E aí sim nós fizemos uma medição de Kerman, que seria o nosso Kerman ali de referência. Então, o primeiro passo é fazer uma associação dos canais do nosso espectrômetro à energia. Para tanto, nós usamos uma fonte de ameriço 241, né, que tem 5 picos bem definidos. Então, nós associamos a cada canal, né, aqui em vermelho seria o espectro
do Ameris. Então, nós temos uma ferramenta que nós posicionamos o cursor bem no fotopico e aí associamos aquele canal à energia do fotopico. Isso vai nos dar uma relação linear da forma A mais BX. Então, o próprio software ele nos dá os coeficientes A e B, né, angular e linear. Então, nós temos aí uma relação que permite associar cada canal sua determinada energia. Aqui, para exemplificar, nós medimos o espectro para N60, ou seja, N60 é aquela referência 60 kV, que é considerado pela própria norma, né, ela diz que isso seria a qualidade de referência. Então, tudo em função, né? Se nós formos, por exemplo, nós quisermos analisar a dependência energética, nós podemos analisar tudo em relação a N60. Então, esse seria o espectro bruto, né? Ou seja, com todas as questões de atenuações, todo o espalhamento côncavo, tudo. E aí nós temos que fazer uma correção, que também é exigido por norma. A norma pede para nós fazermos uma correção nos espectros. Então, o espectro corrigido, ou seja, foi tirada energia de atenuação, por exemplo, né, leva em conta a eficiência do próprio detector, leva em conta alguns raios-x espalhados, raios-x de escape, enfim. Então, tem todo um processo de correção que geralmente ele é feito por algoritmos, né, por Monte Carlo. Então, aqui no caso, eu tive ajuda de outros pesquisadores para fazer essa correção espectral. E, obviamente, pelo próprio espectro, eu consigo obter energia média, a própria resolução espectral, que eu não detalhei aqui, apenas tudo no resultado. Ok. Bom, e aqui nós temos o resultado para todos, né? Esse procedimento foi feito para todas as energias. E aqui nós comparamos, aqui nós temos os valores nominais da ISO, comparamos com valores do PTB e da literatura em geral aqui. Nós também percebemos que para energias baixas, de N10, N25 em geral, nós temos poucos dados na literatura e a maioria deles são obtidos por simulações, né, nos diversos códigos. Importante dizer que nós achamos para 97, 114, nossa energia espectral estava no limite, mas hoje nós já temos uma ideia do que pode ter sido. Hoje nós temos um medidor invasivo de KV, então para 120, 150 KV, talvez nós tenhamos que fazer um pequeno ajuste. Então, digamos assim, que essa parte que nós vamos conseguir reduzir, aumentar essa energia mais próxima aqui da de referência. A resolução espectral, essa sim também em função do KV, tudo indica. Nós achamos para N120 11%, mas o desvio recomendado é de 10%, para N150 nós achamos 19%, ou seja, 9% acima do recomendado. Mas também nós já temos uma ideia que pode ser justamente em função da tensão do tubo para essas faixas aqui. E a título de exemplo, na literatura também, um autor, Kurkova, conseguiu achou também para N150 11%. E, bom, a camada semi-redutora, ela foi obtida simplesmente por interpolação. Quando você caracteriza por espectrometria, a norma não exige a obtenção de camada semi-redutora. Porém, a gente obteve aqui, por interpolação, apenas a título de comparação com os demais laboratórios e literatura. Enfim. E também foi observado que a N10, N100 e N150 apresentaram os maiores valores em relação às suas séries. Mas lembrando que foi por interpolação e esses valores eu interpolei baseado nos próprios valores que a norma nos dá. Né? Então, porque existe uma outra forma de se caracterizar todas essas qualidades, que seria justamente via camada semi-redutora. E aí sim, ela te dá alguns valores. Então, eu peguei esses valores e interpolei em função da energia que nós achamos no espectral médio. Bom, e aí nós fomos então para o Kerman no ar, né? Ou seja, conseguimos caracterizar, de certa forma, as qualidades, e o Kerman no ar aqui apenas, a título de exemplo, o N60 é a qualidade de referência, né? Apenas um exemplo aqui das séries estatísticas, né, que vão compor a certeza tipo A, no caso a carga elétrica, então 0,23, ou seja, uma média de 20,20 nanocúlombo, então são cargas bem baixas. E aqui o desvio padrão da média, já que o meu sistema é bem conhecido, enfim, tem uma repetibilidade muito, muito boa. Bom, aqui nós temos todas as incertezas, foram considerados 11 tipos de incertezas, das quais 3 eu destaco, que é justamente da carga elétrica, ou seja, as incertezas associadas à carga elétrica, que foi incerteza tipo A e tipo B. Porém, nós vemos que a tipo A em si, que é justamente a repetibilidade, foi 0,15%, né? Ou seja, muito baixa. Aqui nós temos a resolução do eletrônico, que não foi significativo no nosso cálculo. E a principal foi o certificado, né? Que é do tipo B. Então, o certificado foi a incerteza dominante nessa componente relacionada à carga elétrica.
Depois nós temos todo o tempo, que foi 1%, porque eu poderia ter usado um cronômetro, nossa incerteza ia ficar muito baixa, ia ficar 0,2%. Porém, nós não temos ainda uma automatização, então eu teria que ficar apertando o cronômetro, apertando o eletrômetro simultaneamente para anotar na planilha, né? Nós usamos a planilha Excel. Então, o Shutter, eu consigo programar ele 10 segundos ou o tempo necessário e ele faz procedimento automático. Porém, existe, né, uma metodologia para você calcular esse tempo entre o fechar e o abrir, né? Qual seria um atraso, entre aspas. O TRS 457 nos dá essa metodologia. E baseado nela, eu consegui achar que foi de 0,2 segundos esse tempo, entre aspas, de atraso. E qual que seria a incerteza associada a esse atraso? Então, eu simplesmente usei uma incerteza de distribuição retangular, porque eu não conheço, não faço nenhuma ideia. Então, retangular. Não fiz um estudo profundo de forma a ter uma distribuição normal. Então, usei lá retangular, divisor raiz de 3. E isso já como o meu disparador, né, que é o Shutter. A resolução dele de tempo é de 0,1. E essa conta, se não me engano, deu 0,06 alguma coisa. Então, arredondando, deu 0,1, que é justamente a resolução do Shutter. Bom, então, é certeza. E o tempo, no caso, para N60, né, são 10 segundos de exposição. Então, isso vai me dar aí 1%. E a outra incerteza, que hoje também, hoje nós temos um controle um pouco mais apurado, hoje ela está em 0,75%, mas, de qualquer forma, na ocasião, ela foi feita com medidas de 2018 até março de 2020, né? Ou seja, aqui é uma média de 5 medições de cada tempo. Pegamos o desvio, que é simplesmente a média menos o valor de cada uma. Então, aqui é o desvio. E para achar essa estabilidade, né, nós consideramos o desvio máximo, que foi 0,24, dividido pela média, né? Pela média dessas medições. Bom, isso nos deu 1,2%. Então, lembrando que hoje, em função também de nós termos hoje um medidor de KV invasivo, isso nos dá uma segurança muito maior, né? Então, hoje nossa incerteza está em 0,75. Isso tudo porque na hora de nós medirmos o KV, né, no edital, você não escolhe um valor predefinido, é um potenciômetro, né? Você vai girando. Então, entre um KV e outro, ou seja, entre uma unidade KV e outro, há uma certa folga, entre aspas, assim, daquilo a gente não sabe o que está acontecendo. Então, toda vez que eu, em condições de reprodutibilidade, basicamente nunca conseguia reproduzir exatamente a mesma posição do potenciômetro. Com a medição invasiva, isso foi resolvido, porque agora nós conseguimos saber exatamente o valor que corresponde ali ao potenciômetro. Bom, enfim, então essa seria para a N60, né, a tabela geral aqui. Nós achamos uma incerteza de 4%. Então, que todas as incertezas expandidas, onde essas qualidades sublinhadas são aquelas que nós temos rastreabilidade. E aí, as outras incertezas, basicamente, foi uma previsão, né? Porque eu fiz todo o processo e deixar sem certeza, então, eu simplesmente peguei alguns dados, inclusive com o Eric, da Lapro Saúde, os dados que ele tem de incerteza para essas qualidades mais baixas, eu consegui, basicamente, fazer uma projeção. Tá? Não é o 100% correto, mas é uma forma, pelo menos, de dizer uma projeção do que eu espero de incerteza. As incertezas que nós temos com rastreabilidade, ou seja, que nós temos assim, né, confiabilidade, seria justamente para N60, N80, N100 e N150. Tá? Então, é o que está aqui, né? Nós temos a rastreabilidade meteorológica nessas aqui. Então, nós podemos calibrar, a princípio, né, oferecer o serviço de calibração hoje só para essas qualidades em função da rastreabilidade meteorológica. As demais ainda estão em aberto. Bom, concluindo, eu usei aqui, né, o levantamento radiométrico como exemplo para destacar a importância de se calibrar na faixa correta de energia. E, obviamente, a norma ISO, a série dos espectros estreitos dá essa possibilidade. E necessário ainda converter o Kérman no ar, né, para HSILA 10, por exemplo, no caso do levantamento radiométrico, que é uma grandeza operacional. Aqui eu só estou obtendo o Kérman no ar, 12 metros. Então, basicamente, o próximo passo é esse. A própria norma te dá coeficientes de conversão. Então, basicamente, seria você multiplicar um coeficiente em função da sua qualidade e você tem essa grandeza, por exemplo, HSILA 10. Seria a grandeza operacional que se usa na rotina. Bom, os desafios, o primeiro deles é justamente conseguir rastreabilidade a nível nacional em todas as qualidades N, né? Porque nós caracterizamos todos, é uma dificuldade não só do Lab Método, né? Mas do Lab para a Saúde também, de outros laboratórios que estejam implementando ou caracterizando essas qualidades.
E, obviamente, implementar outras qualidades previstas em outras partes da norma, né, como o H-10 e o HP10. O H-10 seria o mais simples, basicamente você vai fazer multiplicação por coeficiente, mas o HP10, por exemplo, né, que é uma grandeza interessante a ser implementada, e a norma nos dá essa possibilidade, já que agora também nós temos caracterizada, conforme eu falei, a base, né, de todas essas a base, né, das qualidades que vão nos permitir implementar, enfim, as outras qualidades previstas, ou seja, as outras qualidades derivadas, por exemplo, né? Então, esse foi o geral, né, que nós fizemos lá. Então, agradecer ao próprio departamento, né, o DCR, ao LabMetro pelo apoio, espaço de desenvolvimento do presente trabalho, na UERJ, Maracanã aqui atrás, e por corrigir os nossos aspectos, né, a professora, a pesquisadora, a Josilene Cerqueira dos Santos, do Instituto de Física, da UERJ, então ela nos auxiliou bastante no próprio manuseio do espectrômetro, correções espectrais, discussões, e ao Dr. Bruno, né, pesquisador do CDPN, pelo auxílio também nas correções espectrais. Então, eles que nos permitiu, através dos seus algoritmos, né, de simulação de Monte Carlo, fazer essas correções espectrais. Tá? Então, deixo aqui mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo convite, e foi um prazer. Muito obrigado. Passo a palavra para o Luiz, então. Ok. Leonardo, obrigado aí pela apresentação. Vamos continuar, vamos dar sequência. Vamos passar para o Felipe Machado. Né? Só uma sinalização aqui, rapidinho. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode colocar aqui no Q&A, aqui embaixo, ó, no QIA, aqui embaixo. Thales já fez 2 perguntas que a gente vai responder no final, mas, por favor, vão sinalizando aqui que a gente verifica no final. Obrigado. Ok. Obrigado, Érico. Então, vou dar a palavra para o Felipe. Né? O Felipe é um aluno de doutorado, uma parceria que tem entre a COP e o próprio DCR, LCR, né, na UERJ. E vai ser uma visão de um pesquisador na área clínica, implementando justamente a parte metrológica, né? Então, Felipe, está com você aí. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui a tela, né? Maximizar, né? Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim, só amplia. Bota a tela cheia. Apresentação. Show. Parabéns. Oi. Apareceu? Sim. Então, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem aí devido a essa pandemia do coronavírus, todos e suas respectivas famílias. Eu tentei colocar uma camisa aqui, como a gente tem a proximidade do Natal, né? Tentei colocar uma camisa vermelha para alegrar um pouco, dar um pouco de esperança, né? Mas o máximo que eu consegui foi uma cor vinho, mas já está valendo a intenção. Então, como o professor Luiz mencionou, esse trabalho, na verdade, é uma tese, né? Uma proposta de tese que está em andamento. Inclusive, que eu vou apresentar para vocês esse problema, né, que nós estamos estudando. Eu, professor Luiz, juntamente com o professor Delson da COP, que me orienta, e demais colaboradores, como, por exemplo, meu amigo Leonardo Pacífico. Então, o tema dessa apresentação hoje é a incerteza em dosimetria para tomógrafos de feixe cônico largo. Vou passar aqui. Bom, com a evolução da tomografia computadorizada, diversas aplicações clínicas foram estudadas pelos médicos especialistas nas suas respectivas áreas. Dentre elas, por exemplo, o que foi um ganho foi para a área de angiografia por tomografia computadorizada, visto que nós tínhamos uma limitação até então, até antes do ano de 2007, nós tínhamos uma limitação com relação à tecnologia, com ênfase especificamente na cobertura anatômica, que a quantidade de canais do tomógrafo possibilitava. Consequentemente, também o
o tempo de execução do exame e, por fim, a dose a que o paciente estava exposto. Então, foi um ganho significativo essa evolução tecnológica para os tomógrafos computadorizados equipados com feixes cônicos largos. Então, em 2007, essa era, digamos assim, foi iniciada com a então Toshiba Medical Systems, que de uns anos para cá, recentemente, se tornou Canon Medical Systems. Então, em 2007, a Canon Medical Systems lançou o Aquilion One, equipado com 320 canais, um único arranjo detector com essa quantidade significativa de canais, que possibilitou uma cobertura anatômica de 16 centímetros. Ou seja, como nós temos, em média, um coração adulto, por exemplo, com um tamanho de em torno de 140 milímetros, de 120 a 140 milímetros, então essa cobertura anatômica possibilitou uma qualidade melhor de imagem, inclusive desses exames angiográficos que eu havia citado. Após esse lançamento em 2007 pela Canon, que a empresa intitulou a tecnologia de Dynamic Volume CT, em 2012 foi lançada uma nova edição, o Aquilion One Vision Edition, que apresentou um ganho no tempo de rotação do tubo. Eu até grifei aqui em vermelho para que fique mais claro assim, o que foi mais impactante nessa proposta tecnológica, além da cobertura anatômica citada. Então, de 0,35 segundos, em 2007, a Canon possibilitou um avanço para 0,27 segundos. Isso é muito significativo, principalmente no caso de angiografias do pulmão e do coração para pacientes pediátricos. Então, após isso, a GE também inovou, apresentando a sua respectiva tecnologia, possibilitando a mesma cobertura anatômica que havia sido implementada pela Canon, porém com um tempo de rotação de 0,28 segundos. Após isso, a Canon fez digamos, uma repaginada, fez um upgrade na tecnologia principalmente de reconstrução da imagem, e aí lançaram o Genesis Edition em 2016, com 0,27 segundos de tempo de rotação. E, por fim, a Siemens lançou o Somaton Drive em 2017, com 0,25 segundos de tempo de rotação. Então, até o presente momento, o tomógrafo de feixe cônico largo mais inovador que nós temos é esse apresentado pela Siemens, que inclusive é uma outra tecnologia, não mais o Dynamic Volume CT, mas sim a tecnologia Dual Source, de duplo tubo. 2 tubos de raio-x com seus respectivos arranjos detectores. Bom, então só para explicar um pouco melhor, se tivesse como rotacionar essa imagem do tomógrafo, esse eixo X estaria, na verdade, saindo da tela em direção a nós. Então, aqui seria mais ou menos essa a perspectiva que eu tentei apresentar nessas duas imagens. Então, aqui nós temos uma representação do tubo, um cilindro de acrílico bem padrão para fazer dosimetria em tomografia. Então, aqui seria uma representação de um feixe que é chamado fan beam, ou seja, um feixe em forma de leque, que até então seriam as tecnologias até 16 canais. E aqui nós temos o que seria a representação do nosso tomógrafo wide cone beam, ou feixe cônico largo. Então, nós podemos ver um significativo em termos da cobertura anatômica no eixo Z. Seria nessa direção. Aqui nós vemos como essa cobertura, como seria no feixe em forma de leque, e aqui no feixe em forma de feixe cônico largo.
Bom, até então, para os tomógrafos Fan-Beam ou feixe em forma de leque, seria até os 16 canais, era muito bem implementada, com sucesso, com eficiência adequada, a dosimetria clássica que nós já conhecemos, usando o cilindro de acrílico padrão. Diversos fabricantes têm essa tecnologia, onde nós inserimos a câmara de ionização na região central e nas periferias, são 4 orifícios, juntamente com o respectivo eletrômetro, adaptador eletrômetro. Então, aqui é uma representação do que seria a dosimetria clássica. Porém, para o caso dos tomógrafos de feixe cônico largo, há a necessidade de uma evolução nessa dosimetria, porque já não se faz mais eficaz, já não se apresenta mais eficaz essa dosimetria que até então nós estávamos acostumados a realizar nas instituições clínicas. Então, diante disso, a Agência Internacional de Energia Atômica publicou esse documento no qual há recomendações acerca desse problema apresentado. Então, basicamente, resumindo esse problema, nessa situação que nós estamos conversando, a câmara de ionização até então utilizada de 100 milímetros, ela não, e assim como o cilindro de acrílico, não se torna mais, não se faz mais eficaz para essa dosimetria, justamente porque o feixe ele é grande demais para a câmara de ionização, né? A câmara de ionização com 100 milímetros e um feixe cônico largo de 160 milímetros. Então, como é importante para a dosimetria que nós tenhamos, além do feixe principal, feixe útil, nós também precisamos da contribuição da radiação espalhada que encontra-se nessa cauda da gaussiana, esse lado esquerdo e no lado direito. Por quê? Porque isso vai representar justamente também a dose a que o paciente está exposto. E essa câmara, como ela está inserida no cilindro de acrílico, o qual é justamente para simular o espalhamento da radiação, a interação da radiação no paciente, justamente essa cauda da gaussiana está inclusa aqui também nessa representação do cilindro de acrílico. Então, o cilindro de acrílico proporciona esse espalhamento da radiação, que vai contribuir para a dose no paciente, e isso é coletado por essa câmara de ionização. Então, tudo tem que estar trabalhando em harmonia aqui no interior do objeto simulador, seria de acrílico. Ou seja, se nós temos uma câmara de ionização de 100 milímetros, um feixe de 160 e um simulador que tem em torno de 150 milímetros, se a câmara tem 100, sobra esses 50 milímetros para representar essa radiação espalhada do perfil da radiação. Então, só para exemplificar, na verdade esse problema ele já começou a ser sinalizado pela comunidade científica, ele já começou a ser estudado em 2005, que foi por esse pesquisador, e essa publicação foi da Medical Physics. Então, já em 2005 se identificava esse problema para os feixes cônicos. Por quê? Na verdade, acima de 16 canais, que seriam os tomógrafos de 64 canais, já é considerado feixe cônico. E para o caso do feixe cônico largo, aí são os feixes que têm uma colimação maior do que o tamanho da câmara de ionização, ou seja, principalmente esses feixes de 160 milímetros, que é o caso do tomógrafo de 320 canais que nós vimos ainda há pouco. Então, eu coloquei essa tabela que consta na publicação que eu mostrei para vocês ainda há pouco, da agência, onde é enfatizado justamente isso. Ou seja, o comprimento mínimo de integração necessário para a dosimetria, no caso, por exemplo, dos feixes a partir de 40 milímetros,
até 60 milímetros, você necessita pelo menos de 100 milímetros de comprimento de integração. Isso é referente à câmara. Por quê? Porque você vai levar em consideração os 60 milímetros do feixe que você está utilizando, da colimação que você está utilizando, mais 40 milímetros, que vai ser justamente a correlação com aquela cauda da gaussiana que eu havia comentado com vocês, ou seja, 20 milímetros para o lado esquerdo e 20 milímetros para o lado direito do perfil. Sendo assim, essa publicação recomenda que, a partir de 80 milímetros de feixe, é necessário pelo menos um comprimento de integração de 120 milímetros, ou seja, se a câmara tem 100, você precisará transladar essa câmara ao longo do feixe para obter toda essa contribuição necessária para uma dosimetria eficiente. Traduzindo, será necessário 2 passos, ou seja, será necessário que o físico translade essa câmara 2 vezes. Ou seja, na verdade, é como se estivéssemos simulando uma câmara de 200 milímetros. E assim, essa tabela apresenta como seria esse problema em relação ao feixe de 160 milímetros. Por que eles sugerem que utilizemos ou 2 passos ou 3 passos? Porque se você tem 160 milímetros de colimação de feixe e ainda será necessário 40 milímetros em ambos os lados para obter aquele espalhamento do perfil que foi apresentado ainda há pouco, aqui ficaria uma geometria muito justa, né? E como o feixe ele é significativamente grande, é largo, né? Então, na verdade, eles sugerem que, se for de desejo do físico fazer um estudo, ou até para ser mais conservativo, você pode trabalhar com 3 passos para obter uma amostragem maior dessa radiação espalhada que contribui para a dose no paciente. Porém, eles ressaltam que usar 2 passos já seria o suficiente pela teoria, apesar deles darem essa opção de 3 passos para ver como seria a contribuição maior dessa radiação espalhada. E lembrando que aqui, então, com essa metodologia, nós estamos simulando um cilindro de acrílico maior. E lembramos que o nosso cilindro de acrílico tem em torno de 150 milímetros. Então, como nós temos uma colimação de 160, o intuito dessa metodologia, transladando a câmara 2 ou 3 vezes, e eu vou mostrar para vocês mais à frente um pouco mais dessa metodologia, é como se estivéssemos extrapolando, simulando um cilindro de acrílico maior. Inclusive, tem estudos que trabalharam, na verdade, isso foi estudado já há alguns anos, de acoplar esses cilindros de 150 milímetros, acoplar 3 cilindros, um adjacente ao outro, e eles usinaram isso de forma que conseguisse colocar uma maior câmara de 300 milímetros na parte central desses 3 simuladores acoplados. Só que isso é muito, em termos de logística, isso é muito complicado para você levar para uma clínica. Se um cilindro de acrílico já é algo relativamente pesado, imagine 3. Além disso, nem toda instituição pode adquirir, tem a parte financeira para adquirir mais instrumentação. Então, o intuito da agência foi justamente sugerir algo que permitisse que trabalhássemos com os materiais que nós já temos, ou seja, não havia necessidade de compra de novas câmaras ou de novos cilindros e assim por diante. Então, aqui só para exemplificar, nós temos o isocentro do feixe. Então, o intuito aqui, eles sugerem que possamos utilizar 2 passos, ou seja, para pegar a contribuição, inclusive, da radiação espalhada, ou utilizar 3 passos. E a equação, na verdade, que traduz essa sugestão de metodologia da agência seria a seguinte: trabalhar com aquela dosimetria clássica, com o simulador de acrílico, seria essa contribuinte da equação, o CTDI 100 de referência. E a colimação que vamos utilizar para essa componente da equação é a colimação de referência que eles sugerem 20 milímetros ou o mais próximo disso.
Bom, como nem sempre é possível ter acesso ao modo de serviço do tomógrafo, nós, por exemplo, que não tivemos esse acesso ao modo de serviço, utilizamos 40 milímetros e funcionou muito bem a dosimetria. Mas eles têm essa sugestão, 20 milímetros ou mais próximo disso possível. Então, nós utilizamos 40 milímetros de colimação de referência. Aqui também a colimação que vai ser utilizada para o CTDI-AR de referência é 40 milímetros, e essa dosimetria ela é feita no ar com a colimação de 40 milímetros. Assim como para essa contribuinte CTDI-AR NXT, seria a colimação desejada, no nosso caso 160 milímetros, então nós trabalhamos com a dosimetria no ar para 160 milímetros. Ou seja, traduzindo essa equação, na verdade, é feita a dosimetria clássica, no entanto, a agência sugeriu um fator de correção, que é justamente essa razão da colimação desejada, no nosso caso 160 milímetros, pela dosimetria no ar com a colimação de referência. Então, é um fator de correção que é aplicado à dosimetria clássica. Esse seria o resumo dessa metodologia proposta pela agência. E aqui, só para apresentar para vocês, essa recomendação da agência, ela foi, inclusive, citada na norma IEC, aqui no caso de 2012. Já tem essa especificação para esse tipo de tomógrafo de feixe cônico largo, que é esse Amendment 1. Agora, então, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre os filtros bow tie ou filtros de tipo gravata borboleta. Esses filtros, eles estão disponibilizados nos tomógrafos, principalmente os tomógrafos relativamente mais recentes. E é mais ou menos eu peguei um exemplo de uma apresentação da APM que eu encontrei. O nosso tomógrafo, inclusive, que estamos trabalhando numa instituição privada aqui no Rio de Janeiro, ele é bem parecido com o tomógrafo dessa foto. Não é o mesmo modelo, mas é o mesmo fabricante. Então fica bem interessante para apresentar para vocês. Aqui então tem o tubo de raio-x. Aqui é uma caixinha que fica acoplada bem adjacente mesmo à saída do feixe do tubo. Então aqui é justamente nessa caixa, é justamente onde ficam esses bow ties que infelizmente nós não temos muitas informações porque os fabricantes alegam segredo de fabricação, e é justamente os maiores questionamentos dessa tomografia feixe cônico largo estão principalmente nessa parte do tomógrafo, que são os filtros tipo bow tie. Então eles ficam aqui nessa região, e o detector, que é um arranjo apenas, mas o tamanho dele é bem significativo, está até representado nessa outra imagem aqui ao lado. Então aqui podemos ver o filtro bow tie, e o cilindro de acrílico e o arranjo detector. Então, qual é a função, qual é o papel que o filtro bow tie exerce ao longo do exame? É justamente para manter a maior intensidade da radiação nas partes mais espessas do paciente, a qual é relacionada com a região central, ou seja, que seria a área de interesse. O feixe está justamente direcionado na área respectiva ao exame, então é a região central, e a menor intensidade da radiação interagindo nas regiões periféricas, ou seja, as regiões que não são interessantes para o exame vão contribuir. Se não houvesse esse artifício da menor intensidade nas regiões periféricas, essa radiação espalhada na região periférica, que ainda assim ocorre, mesmo com bow tie, iria contribuir negativamente mais ainda para a qualidade de imagem do exame. Então, o papel do filtro bow tie é justamente esse. Inclusive, de acordo com o fabricante, existem tipos de filtro bow tie, tamanhos e materiais diferentes. Infelizmente, como eu havia citado, o fabricante não fornece esse tipo de informação, mesmo sendo
muito relevante para a qualidade de imagem do exame do paciente e também para os nossos estudos, por exemplo, de estudos com Monte Carlo, com a técnica de Monte Carlo. Então, só a título de curiosidade, eu apresentei alguns materiais para vocês aqui, teflon, alumínio, titânio, e também alguns formatos de filtro Boltai. Lembrando que isso é meramente ilustrativo, né? Não é o nosso caso, porque o fabricante não informou para a gente em relação a essa tese que está sendo feita nessa clínica privada, nós não conseguimos com o fabricante essa informação. O que nós temos uma ideia apenas pelo layout apresentado na plataforma de trabalho do tomógrafo, é que parecem ser 5 filtros Boltais. Ou seja, extra pequeno, pequeno, médio, grande e extra grande. Mas nós não temos essa certeza. Então, o intuito do estudo é também fazer essa ponderação, essa avaliação de como é apresentado, como é disponibilizado esses filtros Boltais para o usuário do tomógrafo. Então, a metodologia recomendada pela agência é a utilização de uma régua plástica, uma régua de acrílico, na verdade, 300 milímetros, para justamente conseguir fazer o distanciamento adequado que eles recomendam entre a câmara e a mesa do tomógrafo. Então, essa recomendação da agência seria em torno de 16 centímetros, que seria o tamanho do feixe, né? Então, nós seguimos essa recomendação, a distância da câmara e a mesa é essa, e nós utilizamos esse bloco de polietileno para ajustar melhor o posicionamento da câmara de ionização. Nós utilizamos, então, a câmara de ionização de 100 milímetros ou 10 centímetros da PTW e a incerteza expandida, levando em consideração K igual a 2, conforme foi verificado no certificado de calibração, é de 2,4%. Lembrando que essa calibração foi feita pelo Lab Pro Saúde. E essa metodologia, como eu discuti, como eu conversei com vocês, então, é essa. O CTDI 100 de referência, que nós utilizamos 40 milímetros, ele é justamente a dosimetria clássica, e esse segundo contribuinte, segundo fator da equação, essa razão, é a dosimetria no ar com a colimação desejada, colimação utilizada, que no nosso caso 160 milímetros, pela dosimetria no ar com a colimação de referência 40 milímetros. Bom, além de fazermos esse estudo da dosimetria feita com 2 passos e 3 passos, com a câmara de ionização de 100 milímetros, para avaliarmos como seria a eficiência dessa dosimetria, já que o documento da agência não dá detalhes sobre isso, tampouco versa sobre a incerteza nessa dosimetria para ambos. Então, além desse estudo, nós também empregamos uma câmara de ionização comparativa, graças a uma colaboração do Lab Pro Saúde da Bahia, do Instituto Federal da Bahia, nós conseguimos o empréstimo dessa câmara de 300 milímetros e utilizamos no estudo, lembrando que essa câmara tem a incerteza expandida nesse certificado de calibração, que foi feito, na verdade, pelo PTB, pelo um instituto de tecnologia padrão nessa área da Alemanha, no qual o valor é 1,5%. E a metodologia, ela foi a mesma empregada, só que, obviamente, Caiu. Acho que ele caiu, a rede. Só aguardar ver se ele retorna. Assim que ele retorna, a gente sobe ele. Sim, sim. Você pode já ir passando para as perguntas aqui. Isso que eu pensei mesmo, Guilherme.
Valeu. Bom, tem duas perguntas, né? Que é do Thales, húngaro. Vamos lá. A primeira, ele fala: qual é a confiabilidade do uso de um detetor semicondutor para o levantamento radiométrico? Pois tem muita dependência angular na hora da medida. Pode responder o que eu Sim. acho? Pode poder responder. Em relação à dependência energética e como eles funcionam de acordo com as especificações, né? Se eles funcionam bem nas energias e nas aplicações de levantamento radiométrico, pelo menos em ambiente laboratorial, não tem o que questionar. Ambos eles têm a resposta muito parecida com as câmaras de ionização normal. O problema é a dependência angular. Isso é uma questão particular de cada teste que faz. Entendeu? Isso aí tem que ser um manejo apropriado do cara que está executando esse serviço. Aí tem que ser uma questão mais... tem essa dificuldade para vencer, mas em ambiente laboratorial, ele não tem nenhum tipo de prejuízo frente às câmaras de ionização. Até porque, Eric, no próprio manual do equipamento, ele, em muitos deles, vem falando, enfim, escrito, os posicionamentos que ele pode utilizar, né? Então, na verdade, né, Tati, ele também pode fazer uso do manual e aonde ele vai usar, ali ele vai poder utilizar aquela câmara ou aquele material, né, aquele dispositivo de forma adequada com as recomendações do fabricante, né? Bom, uma outra pergunta: se calibrar um detetor de levantamento radiométrico em cobalto, é confiável o uso em energia de 6 MV, como na radioterapia? Se não, qual é a qualidade recomendada para a calibração? Olha, nesse caso, eu acho o seguinte: como para levantamento radiométrico, como a área controlada, ou área livre, enfim, acho que teria que ver qual detector que estaria dentro da especificação, por exemplo, acho que até 5 milisievert ano, né? Enfim, teria que ver quando dá em microsievert, por exemplo, por hora, enfim, não sei. De forma que vê um detector que geralmente eles usam o Geiger, inclusive, né? Se não me engano, para o levantamento radiométrico. Teria que ver se o detector, se o fabricante especifica essa taxa, por exemplo. E aí, se você tem essa taxa, pelo menos você pode calibrar no laboratório que oferece, por exemplo, essa faixa, né? A ISO 4037, por exemplo, ela vai de 10 micro até 10 grays hora. Então, é bem provável que ela esteja dentro. Então, teria que ver exatamente qual a faixa de energia, né? Mas na rotina, se eu não me engano, eles usam em radioterapia esses detectores mesmo. Eu não tenho muita experiência em radioterapia, mas pelo que o que eu entendo como uma boa capacidade metrológica de um sistema é o seguinte: você pode avaliar, porque é difícil você achar feixes maiores que cobalto para calibrar em laboratórios, né? Então, o laboratório tem acelerador. Então, eu acho que você avaliando qual é a dependência energética recomendada pelo fabricante nessas condições, se você vê que ele responde de forma linear, inclusive até energias acima, aí eu particularmente não vejo muito problema na utilização, até porque você não tem, pelo menos eu não conheço no Brasil, algum laboratório que calibre energias maiores do que cheguem a 6 MeV. Então, eu acredito assim, é diferente talvez de você usar um equipamento numa condição que o fabricante não dá uma declaração de que isso é interessante, né? Ou então, se ele der uma declaração dizendo que o seu equipamento não é adequado ou não responde bem nessas energias, aí não pode, pelo menos em teoria, não pode ser utilizado. Eu acho que ainda reitero que eu me basearia, porque obviamente 6 MeV, né, como ele está falando de levantamento radiométrico, seria o feixe espalhado, né? E considerando que a radiométrica está numa área controlada ou livre, e para controlado o limite é 5 milisievert ano, eu teria que ver quanto vai dar isso em microgray, por exemplo, por hora, por exemplo.
e pegar um detector e ver se o fabricante, nessa faixa, né, e ver a faixa de energia que ele trabalha, vamos supor, de 40 keV até, sei lá, 5 MeV, um exemplo, e mandar para um laboratório que atenda, por exemplo, essa fluência, essa taxa de dose esperada. Bom, eu faria assim, né? Ou então fazer uma espectrometria da radiação espalhada para ver a energia média, aí sim, fica muito mais fácil. E só para complementar, em relação à primeira pergunta, detector no próprio laboratório, no LabNet, né, o Eric também já fez isso, nós já calibramos os detectores semicondutores. A questão é que em laboratório nós temos uma geometria única. Geralmente é o feixe perpendicular à área do detector, né? Agora, essa questão de dependência angular, aí fica a cargo do usuário ver no manual, né, e ver, porque a princípio no laboratório a calibração é sempre o feixe perpendicular, não teria dependência Oi, angular estão me nesse ouvindo? sentido. Pronto. Oi, Felipe. Estamos. Não sei o que houve, que o computador travou, desligou, eu estou reiniciando aqui. Deixa eu voltar à apresentação. Então, vamos lá. Está aparecendo para vocês a apresentação? Sim. Deixa eu voltar lá então. Bom, então, dando continuidade ao próximo slide. Aqui, justamente onde eu ia apresentar o resultado para vocês. Nós fizemos esse estudo até então, até o momento, antes dessa questão da pandemia e ter havido a paralisação da possibilidade das medidas na instituição clínica, nós fizemos avaliação de 80 kV e 100 kV. Então, apresentando para vocês, primeiramente, 80 kV. Então, aqui nós temos o Boltai extra pequeno. Eu tive que dividir essa tabela em 3 slides, porque é uma tabela grande e não havia possibilidade de disponibilizar uma melhor resolução dos valores. Então, inclusive essa tabela ela está em inglês para vocês, porque conforme nós estamos executando o trabalho, ao mesmo tempo estamos escrevendo o artigo para a revista, então a revista, as publicações são em inglês, por isso que a tabela está em inglês. Essa tabela foi tirada exatamente do artigo que está em andamento. Então, aqui nós podemos ver 2 passos com a câmara de ionização de 100 milímetros, 3 passos com a câmara de ionização de 100 milímetros e um único passo com a câmara de ionização de 300 milímetros do Lab Pro Saúde, que eu havia informado para vocês que essa parceria que foi feita entre o DCR e a instituição. Então, o que nós podemos ver aqui é que os valores de dose, utilizando 2 passos, 3 passos ou um único passo com a câmara comparativa, os valores foram bem próximos. Então, realmente há uma eficiência nessa metodologia proposta pela agência, e isso também foi refletido nos valores da incerteza final, a incerteza relativa expandida, com K igual a 2. Então, aqui nós podemos ver que os valores estão bem similares, e isso se repete para o caso do Boltai médio. Lembrando, só para ficar mais didático, mais explicativo, o simulador que foi utilizado para a dosimetria do Boltai extra pequeno e médio foi no caso, o simulador menor, o simulador de 160 milímetros de diâmetro. E isso é recomendado, essa recomendação nós verificamos numa publicação finlandesa
em 2012, no qual há uma retratação sobre isso da fabricante do tomógrafo que estamos usando no nosso trabalho, que é a Canon. Então, isso não foi feito aleatoriamente, nós estamos seguindo uma metodologia recomendada em publicação internacional. E, por fim, para o caso dos boltais grande e extra grande, nós também vemos essa coerência nos valores, tanto da câmara de 100 milímetros com ambos os passos, 2 passos e 3 passos, e a câmara de 300 milímetros. Isso também se apresentou nos valores de incerteza expandida. Inclusive, nós podemos ver também uma tendência curiosa, que ficou refletida nessa incerteza expandida, que é o seguinte: aqui os valores para a incerteza referente aos valores de CTDI para o Boltai extra pequeno e o pequeno, os valores de incerteza estão bem próximos. Aqui, para esses 3 valores do extra pequeno, está em torno de 12%, e as incertezas referentes ao Boltai pequeno em torno de 11%. Então, isso talvez nos faz refletir se de fato há um Boltai extra pequeno e pequeno, ou se é um único Boltai, ou ainda uma outra possibilidade é se há sim esses distintos Boltais extra pequeno e pequeno, mas o formato deles é tão... como é que eu posso falar? A diferença entre um e outro não é tão significativa, e isso se refletiu nesses resultados. Mas, conforme eu falei, como isso é segredo de fabricação, essa questão dos formatos de boltais, materiais, então precisa ser melhor avaliada essa questão. Passando, então... preciso apresentar para vocês também as incertezas do tipo B, que foi separado no outro slide. Por quê? A contribuição mais significativa de incerteza, na verdade, em todo o estudo, é a incerteza tipo A. Então, nessa tabela, nós preferimos enfatizar mais as incertezas tipo A, que seria justamente os valores de CTDI, o feito no ar, com a colimação desejada de 160 milímetros, o CTDI no ar com a colimação de referência de 40 milímetros, e o CTDI W, que é o CTDI feito no Phantom, que é aquela dosimetria clássica que nós já conhecemos. Então, a contribuição de incerteza mais significativa para o trabalho, para o cálculo de incerteza, foram essas 3 contribuintes, 3 componentes iniciais. Por isso que nesse slide eu começo apresentando o componente 4 até 12. Porque as nossas contribuintes de certeza foram 12, porém as 3 iniciais que eu acabei de mencionar para vocês foram as mais relevantes no cálculo de incerteza. Então, aqui nós temos essa informação das componentes de 4 a 12 para a câmara de ionização de 100 milímetros, e, nesse outro slide, esses componentes de 4 a 12 para a câmara de ionização de 300 milímetros. Apresentando agora as incertezas obtidas para 100 kV, nós também verificamos essa situação de valores muito similares do CTDI-A para a colimação de 160 milímetros, tanto com a câmara de 100 milímetros quanto com a câmara de 300 milímetros, e isso também se refletiu na incerteza expandida respectiva a essas metodologias mencionadas. E, inclusive, nós vemos também que essa incerteza expandida relativa para o caso dos boltais extra pequeno ficou em torno de 11%, para o caso do boltai pequeno em torno de 10%, para o caso do boltai médio, que é o boltai M, em torno de 10%, e, por fim, para os 2 últimos boltais, o grande e o extra grande, em torno de 15% e 12%, respectivamente. Então, nós também vemos a tendência que eu havia mencionado, do extra pequeno para o pequeno, essa incerteza bem próxima. Também poderia ser devido a o boltai extra pequeno e o pequeno serem
o mesmo ou com tamanhos, formatos próximos, até mesmo porque nós estamos trabalhando com os mesmos voltais. A mudança no estudo foi apenas do KV, né, da tensão, mas são os mesmos voltais disponibilizados. Então, isso precisa ser melhor estudado, já que não temos essa informação do fabricante e esse fator de técnica do voltai, que é tão importante para a qualidade de imagem do exame e principalmente para a dose do paciente também, principalmente paciente pediátrico, que nós vamos trabalhar justamente com, por exemplo, se for um exame de tórax de alta resolução, que nós também estamos acompanhando, vai ser bem impactante essa informação referente ao voltai extra pequeno e o pequeno, porque são os mais relevantes para os exames pediátricos de tórax, assim como também o voltai médio em alguns casos. Já os voltais grande e extra grande, para o caso dos pacientes pediátricos, não são tão utilizados nos exames, pelo menos para os pacientes pediátricos mais novos. Já os pacientes pediátricos pré-adolescentes, por exemplo, aí talvez sim utilize o voltai extra grande. Então, por fim, apresentando as incertezas de tipo B, para esse caso da tensão de 100 kV, com a câmara de 100 milímetros, tanto para a metodologia de 2 passos ou 3 passos, esses foram os componentes de incerteza que nós avaliamos e foram, inclusive, bem próximos dos componentes de incerteza de 100, com a câmara de ionização de 100 milímetros. Bom, gostaria de pedir desculpa pelo problema técnico e agradecer pela atenção de vocês. Não sei se eu passei muito do tempo. E, claro, não poderia deixar de enfatizar esse auxílio financeiro da tese por parte do CNPq, que também é tão importante para a possibilidade de realização do trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Felipe. Obrigado pela apresentação. Né? Bom, a gente ainda tem um tempo para algumas perguntas em si. Né? Eu só queria fazer um breve comentário. O trabalho que o Felipe vem executando é um trabalho onde a gente teve que parar momentaneamente, né, por causa da pandemia em si. Senão hoje o trabalho estaria fechado, porque até onde foi visto, a gente trabalhou com 80 kV, 100 kV. A gente trabalharia ainda com mais 2 outras tensões para poder pegar todo o ranger do equipamento que a gente está utilizando, né? Até para poder configurar melhor todo esse espectro que a gente vinha fazendo, para poder fazer essas comparações a título de cálculo da dose, dessa dosimetria, usando 2 passos, 3 passos, e usando também essa câmara de 300 milímetros, né? Porque, na verdade, no país já tem alguns tomógrafos nessa especificidade, como ele apresentou, e isso de um fabricante, né, que era a antiga Toshiba, mas já tem outros da Siemens, né? Então, o primeiro duplo tubo que foi apresentado ao mundo foi em 2000, né? E hoje a gente vai estar se deparando com a questão da dosimetria. O enfoque dele, com a ajuda do Leonardo, com a ajuda do LaProSaúde, via Eric, nessas interações, na verdade, é justamente a gente trazer esse lado, colocar essa incerteza lá na dosimetria clínica, não só trazer a experiência metrológica para a parte em si. É uma dificuldade grande, e isso quem trabalha na ponta, o pessoal que faz a parte do controle da qualidade, vai precisar enxergar esse tipo de coisa, porque, como o próprio Felipe disse, a metodologia que é usada é para uma câmara de 100 milímetros, né? Mas o perfil de dose, a gente está da ordem de 160 milímetros para esses equipamentos em si. Então, a gente pode estar subestimando
uma dosimetria. Isso a gente vai ter que estar trabalhando, né? Dando suporte como laboratório de metrologia, dando suporte para esses profissionais na ponta, né? A gente vai precisar estudar esse tipo de coisa, na verdade, e tentar, de alguma forma, transmitir esse conhecimento para eles, que seja um conhecimento fácil, de que eles possam implementar na sua rotina, na verdade. Então, vocês repararam que a incerteza, quando se trabalha, está da ordem aí máxima de 15% para um tubo de 100 kV, né? Ainda levando em consideração um bow tie ali, e a gente não tem um conhecimento, como o próprio Felipe disse, da geometria desse bow tie, da espessura desse bow tie, né? Porque como laboratório de metrologia a gente vai ter que simular uma realidade aí por trás. E então colocar no futuramente num certificado de calibração, dependendo qual é a área que se utiliza, ainda mais dentro da tomografia, né? Que tipo de equipamento está sendo usado, levando em consideração isso, né? Então, tecnologia ela evolui, a metrologia segue o ritmo também, né? Então, a gente está olhando esse tipo de coisa, né? Essas duas palestras anteriores, ao do Felipe, a do Eric e do próprio Leonardo Pacífico em si, eram algumas coisas que até um certo tempo atrás a gente não tinha bem implementado no país, na verdade, né? Por sérias dificuldades e tudo. Então, a gente está conseguindo aí, nesse ponto, disseminar, conversando com o Laboratório Nacional de Metrologia da Radiação Ionizante, né? Propondo determinadas soluções, eles trazendo também as suas demandas para a gente avançar nessa área da radiologia, que é uma área carente, embora que tenha uma dose relativamente baixa ao paciente, né? Mas é crucial a questão da qualidade da imagem, mas não necessariamente porque uma dose baixa, mas leva-se em consideração a questão da dose coletiva, é ela que mais contribui para a dose coletiva, né? Então, o que a gente está procurando é justamente ir resolvendo cada falha ou cada buraco que existe nessa área em si, né? E a gente está tentando, eu falo a gente como uma rede metrológica no país, tá? Não é simplesmente ser o LCR ou o Lapro Saúde, mas sim a rede metrológica do país tentando resolver essas questões, né? No entanto, que de tempos em tempos a gente vem conversando esse tipo de coisa, né? E a gente tenta solucionar com o advento da implementação não da qualidade, mas sim do sistema da qualidade via Inmetro. Isso fortalece bastante esse tipo de vínculo e nos responsabiliza, né? A gente se torna responsável por dar andamento a essa metrologia de uma forma altamente confiável, tendo uma rastreabilidade metrológica importante em si. Então, esse grupo que trabalha, esse grupo de laboratórios, procura, dentro da sua capacidade, né, fazer, implementar e distribuir e tornar viável esses serviços para os clientes. E assim a gente garante que os equipamentos que aqui estão, como o Eric apresentou, equipamentos que têm problemas, mas a gente possa conversar com os nossos clientes, né, de uma forma qual é o melhor equipamento para uma determinada medida, levando em consideração dependência energética, dependência temporal, né? Então, a área da metrologia, muitas das vezes, quando a gente olha lá, o fator que vocês deram é um fator próximo de 1. O que muda para uma medida de campo? Pois se olhar o fator 1, não vai mudar nada. Mas se a gente olhar por como foi feito o cálculo desse fator 1, como a gente chegou a isso, isso muda bastante. Porque os laboratórios, por si só, têm o conhecimento necessário de qual instrumentação que é adequada para aquele tipo de finalidade, né? Então, é isso que a gente está procurando. É um trabalho árduo, mas a gente vê que a gente consegue progredir, consegue fazer coisas bem interessantes aí, né? E a gente é aberto, a gente está aberto às discussões, está aberto a receber pesquisadores, a receber alunos, né? É uma via de mão dupla
o tempo todo, né? Mesmo em períodos, seja de pandemia, seja de falta de recursos, a gente está procurando fazer essas interações, né? Não sei, alguma pergunta, alguma coisa? Eu não sei se o Guilherme quer falar algo também. Felipe, falar alguma coisa? Não, eu só ia... Não sei se vai ter pergunta, mas ia fazer alguns agradecimentos, somente isso. Mas acho que é melhor aguardar para ver se vai ter pergunta. Vamos terminar, ainda não terminamos. Eu só acho que os laboratórios, né, que estão implementando, caracterizando particularmente a ISO 4.037.1, a gente vai ter que ter agora um complemento em termos de rastreabilidade, né? Porque a outra opção seria enviar para fora, o que vai aumentar absurdamente em termos de custos, né? Tempo, enfim. Então, os laboratórios, nós fazemos essa implementação, caracterização, todo um processo, né? Custos, enfim, todo o processo por trás. E na ponta nós precisamos da cereja no bolo ali, né? A rastreabilidade metrológica, que não é contemplada ainda em todas as qualidades. E a ISO 4.037.1, ela está se mostrando extremamente importante. Eu já visto que ela é a base de qualidade de radiação para a implementação de vários outros, né? Igual eu falei, HP10, H-estrela, enfim, HP003, 07, enfim. Então falta essa questão, né? Eu só acho que esse é o desafio maior agora para a gente. Pôr o ponto final, né? A gente fez todo o texto, agora só falta pôr o ponto final. É mais uma das responsabilidades que a gente, como laboratório, procura, né? É ver onde tem financiamento para financiar as nossas pesquisas, né? Para poder disponibilizar isso à sociedade. Eu acho que o produto final sempre é a disponibilização à sociedade. É isso que a gente está procurando, né? Acho que é um dos focos. E eu acho que a gente também, como vanguardista nessa área de metrologia, né, como laboratório, a gente precisa também pensar em coisas que ainda o Brasil tem demanda, mas a gente não consegue resolver. É muito mais do que, às vezes, um programa de refinamento de equipamento, de melhorar a incerteza naquilo, melhorar naquilo, mas sim prover rastreabilidade em coisas que ainda a gente não tem no Brasil e que são parâmetros utilizados para tomar a decisão de você aprovar ou não um equipamento de radiodiagnóstico, enfim. Acho que intervencionista, essas coisas, acho que esses esforços também têm que serem direcionados para essa área. Sim, acho que nós temos grandes desafios aí com essas implementações em si, olhar a questão das incertezas. Às vezes eu olho o trabalho do Felipe, olho aquela incerteza de 15% e eu falo, caramba, o que isso vai impactar na qualidade dessa imagem? O que a gente pode conhecer melhor do equipamento em si? Se a gente já conhece a nossa cadeia, todo o nosso aparato metrológico interno de laboratório, a gente está muito bem comportado e muito bem conhecido. Mas a gente não conhece bem a máquina que faz o exame em si, e a gente precisa trazer isso para a parte da metrologia, né? E o produto final, muitas das vezes, não vai ser a dose, mas sim vai ser a qualidade daquela imagem, né? Que vai ser importante para um determinado diagnóstico mais acurado, né? Para aquele médico que possa ter uma garantia. Então, o importante é que a cultura metrológica é uma cultura detalhista, sabe? Ela vai nos seus pormenores, levantando todas aquelas características que compõem um cálculo de incerteza. Isso é importante. Então, se a gente chega lá na ponta, na parte clínica, com esse detalhe e entrega para aquele profissional que vai fazer um laudo, né? Mas garantindo que o físico ou o representante que faz aquele controle da qualidade, ele saiba o que ele está medindo e qual é a capacidade daquele equipamento de medição ele pode fazer, é uma grande contribuição, né? Porque aí a gente já está saindo de um outro universo, não é só juntando a área metrológica com a área clínica, mas também entrando na área médica, propriamente dito, porque o médico vai participar de alguma forma,
né? Não, Léo. Só complementando, o Felipe, essa incerteza, acho que a gente até questionou, né, no início, não sabe se está certo. Sim. Eu acho que o Felipe chegou a comparar, porque são raros nos trabalhos nessa área, mas tinha uma incerteza na literatura próxima, não foi? Ou foi um pesquisador que você... Na verdade, a incerteza específica desse CTDI para colimação de 160, nós podemos fazer uma intercomparação com o estudo do Gelides, que é um físico holandês que trabalha no Leiden University Medical Center. Mas, na verdade, o tomógrafo que ele utilizou é um wide cone beam, fez cônico largo, mas não é o nosso, do nosso objeto de estudo. Mas já é um norte, próximo, né? Porque a gente achou que estava absurdo, né? Mas, enfim, está coerente. Não, mas por fim também nós identificamos aquela publicação recente, se não me falha a memória, acho que do ano passado, da EFOMP, aquela organização europeia, creio eu que é o reporte 246, é algo assim, é um reporte que fala justamente sobre incerteza, aborda até incerteza para modelagem computacional, e nós havíamos verificado que eles trabalham com 20% para o radiodiagnóstico, o tubo de raio-x é 20% a incerteza. Então, nossa incerteza final, avaliando todas aquelas contribuições que nós estudamos, estaria dentro, porque é inferior a 20%. Luiz? Bom, pela hora, eu gostaria de agradecer ao Eric, ao Leonardo, ao Felipe, tá, pela participação, por abrilhantar essa discussão em metrologia de raio-x. Tá? É um pessoal que a gente trabalha, sempre está trocando e sempre está disponível em si. Agradeço a você, Guilherme, pelo convite. Espero que a gente tenha contribuído por abrilhantar o congresso em si. A gente continua trabalhando, seja trabalhando de forma virtual, mas sempre juntos e fazendo coisas importantes, e a gente precisa fazer esse tipo de coisa, né? Então, agradeço ao CBMRI, agradeço a Thaís, agradeço as pessoas que disponibilizaram toda essa ferramenta tecnológica para a gente poder, nesse momento, não ficar no ócio e sim continuar trabalhando. Tá? Obrigado a todos, hein? Obrigado, Luiz. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Eric. Obrigado, Felipe. Obrigado. Prazer em revê-los todos, né? E